Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite abundantemente em nossos corações, hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição diária. Esta semana estamos vendo sobre as coisas celestiais da qual Cristo se referiu quando falou com o mestre do Sinédrio, o grande Nicodemos, né? Pelo menos grande aos olhos dos homens, né? E tenho certeza que aos olhos de Deus, Deus também queria que ele fosse muito maior ainda, né? Mas infelizmente a religiosidade no seu coração impediu de enxergar a verdadeira grandeza das coisas que estava ali oculta no caráter, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estava se manifestando na pessoa de Cristo, né? Pois bem, hoje, quarta-feira, na 7ª pergunta, nós temos aqui mais um questionamento importante para o entendimento deste grande encontro, né, entre Cristo e Nicodemos, que a pergunta 7 diz assim, a pergunta 7. Por que Nicodemos não estava conseguindo enxergar a luz da verdade? João, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, aqueles que fazem o mal, eles não vão para a luz, porque se forem para a luz vai reprovar. E aí Cristo está revelando aqui a grande maldade que há no coração do homem. E não importa qual é o homem, porque ele está falando com o religioso. Esta maldade que ele está falando aqui não é apenas no coração do mundano, mas principalmente no coração dos grandes religiosos. Veja que ele está falando com um doutor da lei, com um grande pastor, com um grande líder religioso da época, né? E quando Cristo fala isso aqui, ele não está falando apenas para Nicodemos, mas para que ele leve um recado para todos os líderes do Sinédrio. Foi o Sinédrio inteiro, o conselho dos grandes pastores, que pediram a cabeça de Cristo, que pediram para que Roma matasse a Cristo. Veja só, né? Os homens que deveriam ter o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, foram completamente enganados pelo diabo para ficarem apenas com a filosofia da letra morta. Infelizmente, né? Hoje é do mesmo jeito. A maioria esmagadora das religiões, das instituições religiosas, cristãs principalmente, né, estão com esse problema, com essa mesma doença, com essa mesma carência de Cristo, né? E aí ele está dizendo assim: você sabe por que, Nicodemos? As pessoas que fazem obra do mal, como o Sinédrio, né, que não entra no reino de Deus, nem deixa os outros entrar, não fica com a palavra de Deus somente, faz questão de acrescentar suas filosofias à palavra, enrijecem, criando leis que Deus não mandou, né? Criando leis pesadas demais que o povo não pode cumprir, mas os próprios líderes que criam essas leis não se dispõem a guardá-las, nem movendo um único dedinho para guardar, eles não têm, né? Então eles apenas criam leis fortes para que as pessoas pensem: olha, aquele homem ali é consagrado, porque se ele criou aquele mandamento pesado, é porque ele guarda aquele mandamento. Se ele pode, eu posso, ele é o meu exemplo. E era uma grande mentira, né? Porque aquelas pessoas eram sepulcros caiados, só na aparência. Por fora eram todos pintadozinhos de branco, né? Era uma limpeza só. Mas por dentro, um sepulcro, o que é que há num sepulcro caiado, quer dizer pintado por fora, né? O que há num sepulcro pintado por fora? O que há num sepulcro que está revestido de mármore, o mais rico mármore, com ornamentos em ouro, com molduras com a foto do falecido ali em ouro, né? O que há? Por fora é uma beleza. Vejam o Taj Mahal, um castelo, o maior túmulo do mundo, né? É uma beleza estonteante. Mas ele guarda o quê? Podridão, que é os restos mortais de alguém, que vira algo podre, insuportável, né? Pois bem,
É isso que acontece com os homens que se dizem cristãos, que professam ser servos de Deus, né? Mas que neles, dentro deles, no interior dele, não há unção espiritual. Não há uma compreensão da palavra de Deus na sua profundidade. E aí, eles viram um engodo, uma grande falsidade. E as pessoas, coitadas, que não têm esse conhecimento, olham para eles e na aparência, porque o homem é muito frágil, né? Vai muito pela aparência, aí entendem que esses homens são servos de Deus, quando na verdade são ocos, são podres por dentro. E aí as pessoas enganadas, né? Seguem enganadas, achando que depende deles, e não depende só de Cristo e tal, e aí vem o grande problema, né? Aí Cristo diz para Nicodemos, sabe, Nicodemos, porque você e teu sinédrio e muita gente, né? Muita gente que segue em vocês, que confia em vocês, que confia no homem, né? Não exclusivamente Cristo estava ali falando só com Nicodemos, porque quando eu leio aqui, ele está falando comigo também. Eu, quando leio isso aqui, eu me coloco muito no lugar de Nicodemos, porque eu preciso fazer uma autoanálise da minha pessoa, né? Eu preciso, essa é uma necessidade vital minha e de todo ser humano que está buscando a verdade. Então ele diz, olha, você sabe por que você não quer vir para a luz, Nicodemos? Os homens não querem vir para a luz? Todas as pessoas não querem vir para a luz, que essas pessoas que amam o mal, que vivem nas trevas, que amam as trevas, sabe por quê? Porque a luz vai reprovar as obras delas e elas não querem ser reprovadas. Elas já não vêm exatamente para a luz porque elas não gostam, porque a luz vai dizer o pecado delas. A luz, quando elas estão nas trevas, ninguém vê a mancha do pecado na pele dela, o rosto todo manchado. Está na escuridão, ninguém vê o pecado. Mas quando ela vier para a luz, as pessoas vão ver, todo mundo vai ver, os céus, todo mundo vai ver o pecado nela. Porque o pecado na Bíblia é comparado à lepra, é comparado a uma nódoa a uma mancha, na roupa ou na pele. Isso é óbvio, né? Se nós formos limpar o carro, o motor do carro, trocar o óleo, né, colocar graxa nas engrenagens, lubrificar tudo, a gente vai olhar para as mãos e vai ver tudo manchado. Aquela mancha preta do óleo, da sujeira que há no motor, não é? Naturalmente. A gente vai ficar com as mãos sujas. Mas se eu tiver no escuro completo, sem nenhum pingo de luz, né? Sem nada de luz, eu não vou ver. Vou escutar a voz de alguém, tá? Então quem está nas trevas, na escuridão total, ali, meu amigo, como por isso que dizem que à noite todo gato é pardo, né? Todo gato é pardo à noite, todo gato é escuro, ninguém vê, né? Porque não tem luz nenhuma. Agora, meu irmão, quando vem para a luz, a gente vê cada manchinha, cada nódoa, a pequena, a grande, vê tudo. E é dessa maravilha que Cristo está revelando, desta maravilha a verdade, né? E não essa maravilha a condição do homem. Isso é uma tristeza, a condição do homem, né? Mas a maravilha dessa verdade, que é dita para nos conscientizar, para dizer, olha, eu preciso ir para a luz. Mesmo que a luz revele a minha mancha, ela não revela a minha mancha para me humilhar. A luz revela a minha mancha para que eu possa me lavar pela palavra. Olhe para a palavra e me conserte pela palavra, porque a lavagem vem pelo conhecimento da palavra, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:26. A lavagem do homem vem pela palavra. Eu lendo a palavra, eu vou saber aonde está o meu pecado, detecto a mancha em mim e agora vou me lavar. É para isso que a luz serve. A luz não serve para envergonhar ninguém. Agora a luz vai envergonhar alguém? Vai. Aqueles que vieram para a luz e continuam andando no meio da luz, né, posando de super teólogo, e não quer limpar a mancha. Mas aqueles que vêm para a luz, detectam a mancha e rapidamente pega a água de Cristo e lava, não tem vergonha nenhuma. É isso que Cristo está chamando os homens para a luz. É para isso, para a purificação, para a lavagem. Que maravilha, né? Essa é uma revelação de bênção que o Senhor estava passando para Nicodemos. Dando continuidade aqui, meus amados, aqui na lição de hoje, quarta-feira, a pergunta 8 nos traz aqui mais um questionamento que vai nos conduzir a profundas reflexões
sempre buscando edificação espiritual, né? Para nós. Porque o objetivo aqui da fala de Cristo não é nós usarmos a palavra de Deus para medir os outros, não. A palavra de Deus é nos dada para que nós façamos o autoexame, o exame de nós mesmos. A palavra não pode ser usada como o Sinédrio fazia e como muitos cristãos legalistas fazem. Leem a Bíblia para acusar o outro. Não é esse o objetivo. Então, vamos buscar aqui na palavra de Deus mais uma pergunta, mais uma resposta direta da palavra para a nossa edificação espiritual. A pergunta diz assim: a cegueira religiosa dos líderes judeus os impedia de entender os ensinamentos de Jesus. Isso é uma verdade, é uma máxima, né? Com que linguagem espiritual falava Jesus? Aí você pergunta, por que Nicodemos demorava a entender o que Cristo estava dizendo, né? Ele sempre trazia para uma questão muito literal. Ele nunca levava para a questão do espiritual, o homem interior, sempre o homem exterior, sempre o homem carnal, nunca enxergava a questão do homem espiritual. Né? Por quê? Era difícil de Nicodemos entender? Não, porque um outro fariseu, tão mestre quanto Nicodemos, o apóstolo Paulo, entendeu tudo. Paulo entendeu tudo. A diferença é que Paulo quis sair das trevas e vir para a luz. Paulo teve um encontro com a luz, literalmente, né? E espiritualmente também. Então, por quê? Né? No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 34, diz assim: todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Esse é um outro ponto aonde muitos da religião moderna, do cristianismo moderno, que seguem a teologia moderna, preso à gramática, preso à letra morta, tem muita dificuldade para entender as palavras espirituais de Cristo. Esse texto aqui, para mim, ele é claríssimo. Ele diz que tudo que Cristo falava, tudo que Cristo ensinava, e eu encontro isso pode ser verificado em todos os capítulos. Basta você ler todo o livro de Mateus, todo o livro de Marcos, todo o livro de Lucas, todo o livro de João. Você vai ver que cada fala de Jesus é uma fala de efeito. Ela está rica em conteúdo espiritual. E essa constatação aqui é muito clara. Veja que o texto é absoluto. Ele diz assim, ó, todas estas coisas, todas. A gente vai dizer, não, olha, ele falou muitas coisas. Não diz muitas. Que Cristo falou muita coisa no sentido espiritual, mas ele falou também muita coisa no sentido literal. Não está dizendo isso. O texto está dizendo que todas as coisas que Cristo falava, que ensinava às multidões, eram sempre por parábolas. Sempre. Todas estas coisas. Aí tem um outro, a parte final do verso bíblico, ela é uma redundância da mesma verdade, dizendo, e nada que ele falava era sem ser através de parábola. Ele está dizendo, tudo que ele falou foi parábolas. Nada do que ele disse foi sem ser através de parábola. Então nós temos aqui uma redundância, dizendo que não tem uma vírgula sequer que Cristo tenha dito que não seja uma linguagem espiritual, que não haja uma necessidade de uma compreensão espiritual. Tem muita gente que discorda disso, apesar do texto bíblico ser claro. Tem muita gente que diz assim, não, Jesus Cristo falou muito mais numa linguagem literal, né? E tem muitas igrejas, né, tradicionais aí, né? E está muito presa a questão da letra morta, né? Como a gente fala sempre, né? Uma linguagem que Paulo usa, né? Letra morta. Ou seja, usando sempre a riqueza literária, a limitação gramatical, né? Imagine se a gente for da literalidade no sermão, quando Cristo diz, comam a minha carne, a carne do Filho do Homem, né? Ou então quando ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a gente vai pisar em Cristo porque ele é o caminho, a estrada, a trilha, a vereda, não, é tudo linguagem, eu sou a verdade é algo abstrato, e ele era uma pessoa real, então ele está dizendo, olha,
através de mim, eu sou o caminho, através de mim vocês vão chegar a Deus. Estude a mim, examine a mim, copie os meus exemplos, né? Quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo, olha, o Pai enviou a verdade através de mim. Eu só falo a verdade, eu tenho a verdade no meu coração. E é muito fácil eu falar da verdade porque meu coração está cheio dela. Ele estava dizendo isso, né? Agora, quando a gente não consegue entender essas coisas... Cristo diz, por exemplo, eu sou o pão que desceu do céu. Ele não é um pão, ele é uma pessoa. Quando ele fala em pão, ele está falando do alimento espiritual, da palavra de Deus. Porque o homem que come o pão de trigo, ele come o pão agora, se farta, enche o estômago, né, se alimenta, se sente saciado, mas daqui a 4 horas a fome volta. Depois da digestão, né? Depois que o homem faz a digestão, a mesma fome volta, talvez até maior, né? Mas não, a palavra de Deus, quando ela entra no nosso consciente, né? E a gente compreende, e essa compreensão causa, né, promove uma transformação em nossa vida, aí nos alimentamos do verdadeiro pão. O pão que dura para sempre. O pão da vida eterna, como disse Cristo. Você nunca mais vai voltar a ter necessidade de aprender aquilo que você já aprendeu. Come só uma vez e está saciado. Isso é muito lindo, meus amados. Meus amados irmãos, isso é muito profundo, isso é muito lindo. Isso é tão maravilhoso que quem come disso fica muito feliz. E isso promove transformação na vida do homem. O homem passa a buscar uma vida de justiça, uma vida de verdade. E agora, se antigamente ele vivia nas trevas e ele era intolerante em relação à luz, não gostava muito da luz, né? Sabe quando a gente está dormindo à noite e a nossa pupila já dilatou, está bem aberta, e alguém vem e acende a luz do quarto, né? O que é que a gente faz? Incomoda, a gente logo, não, apague logo essa luz porque dói na cabeça, né? Dói. Aquilo incomoda. Assim é o homem que está nas trevas e ele chega para a luz. No primeiro momento incomoda muito, dói, né? Toda transformação dói. Agora, né? Quando nós estamos na luz e olhamos para as trevas, o que acontece? A gente não quer as trevas. A gente diga logo, cuidado com aquelas trevas. A gente começa agora a alertar as outras pessoas que não aceitem aquelas trevas. É natural. É por isso que Cristo disse que ele vinha para o mundo não trazer paz, ele veio trazer espada. Ele não veio para o mundo, porque, aí ele diz bem claro, por que eu vim ao mundo e o mundo não pode aceitar vocês, que vocês estão na luz? Por que eu vim para o mundo e vai causar confusão a minha vida no mundo? Por que vocês serão perseguidos por causa do meu nome, do evangelho que vocês vão pregar, daquilo que eu fiz? Por quê? Porque o mundo está no maligno, está em trevas, e eles não amam a luz. A luz odeia as trevas odeiam a luz. Não pode haver união entre trevas e luz, entre verdade e mentira, entre vida e morte. Não pode haver, são inimigos, estão em lados opostos. É um conflito eterno. E é disso que Cristo está falando e muito mais. É por isso que ele fala, né, em parábolas, sempre falando em parábolas, para que o homem detenha tempo em meditar. O que é que ele quis dizer quando falou em trevas? O que é que ele quis dizer quando falou em luz? O que é que ele falou comer carne dele? O que é que ele quis dizer quando disse que ele era o pão que desceu do céu? Aí o homem espiritual, que não tem medo de se sacrificar, vai dedicar 1 hora, 2 horas para meditar nisso. O homem religioso, ele é fraco demais. O que é que ele faz? Não, eu não vou dedicar meu tempo para meditação na Bíblia, não. Eu vou buscar aqui um comentário bíblico da igreja tal, vou ler o livro não sei de quem, porque ele é preguiçoso, ele não confia em Deus, porque tudo de Deus tem que ser sacrifício, e o homem não. O homem sempre está buscando facilidades. E o ser humano, que é fraco também, sempre está buscando facilidades. E aí perde o melhor da sabedoria que vem através do sacrifício.